com a multidão. Wanderson de Oliveira diz que vai deixar o cargo de secretário nacional de vigilância do Ministério da Saúde amanhã para se reapresentar no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Em nova troca de mensagens, Bolsonaro diz a Moro que a saída de Valeixo do comando da Polícia Federal estava definida. A conversa aconteceu horas antes da reunião ministerial de 22 de abril. Estados Unidos devem anunciar regras mais rígidas para impedir a entrada de brasileiros no país. Televisão estatal da Coreia do Norte mostra o ditador Kim Jong-un em reunião militar discutindo novas políticas de reforço das capacidades nucleares do país. Ministro das Relações Exteriores da China faz alerta aos Estados Unidos da possibilidade de uma nova Guerra Fria. A polícia usa gás lacrimogênio para dispersar protesto pró-democracia em Hong Kong. Olá, uma boa tarde para você, um ótimo domingo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, está internado depois de passar por uma cirurgia. Segundo a assessoria do STF, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, assume amanhã a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai discutir um pouco esse assunto, falar um pouco sobre os desafios de Barroso à frente do tribunal, em uma conversa com o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Muito boa tarde, doutor Alberto Rolo. Boa tarde, Isabel. É um prazer falar com você e com os amigos da Band News. Doutor Alberto Rolo, uma das principais discussões que a gente tem no momento é sobre a possibilidade de adiamento das eleições municipais. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso tem dado entrevistas falando que já está ali observando um cenário em que esse adiamento vai acabar sendo inevitável. Como que isso vai se desenrolar na avaliação do senhor? Como que pode ser um desafio já inicial, já de cara apresentado aí ao novo presidente do TSE? Normalmente, cada novo presidente do TSE tem os seus desafios voltados para a melhoria das condições da justiça eleitoral, das eleições, da forma das eleições e, neste caso, o desafio do ministro Barroso vai ser enfrentar esse momento de pandemia. Nas várias entrevistas que ele deu nas últimas semanas, ele aponta para essa preferência, vamos dizer assim, de um adiamento para as eleições, porque ele fala muito na segurança do eleitor, né? Quando o eleitor for votar. Porque imagina alguém que se sinta inseguro, se as eleições forem mantidas em outubro, o eleitor se sentir seguro e não vai votar, não é? Aí a gente vai ter realmente um problema aí de falta de eleitores e isso prejudica a própria democracia. Então, nessas últimas entrevistas, ele tem sinalizado neste sentido, de que ele não é contra e não vê com maus olhos esse adiamento. Agora, nós já falamos aqui outra vez que a competência para votar, para decidir esse adiamento é do Congresso Nacional. Isso tem que ser feito por emenda constitucional. Já há vários projetos e, ao longo dessa semana passada, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também sinalizou nesse sentido. Há várias propostas, vários projetos e ele disse que o que tem mais consenso, o que tem mais possibilidade de ser aprovado é aquele que fala em adiamento para o mês de dezembro. Estamos falando em várias datas, o primeiro domingo de dezembro e depois o terceiro, o que diminui o intervalo entre primeiro e segundo turno, onde houver. Mas tudo isso para manter esses pilares da nossa democracia. Quais são esses pilares? Eleições rotineiras, eleições periódicas e duração do mandato. Nós ouvimos o presidente Maia e o próprio ministro Barroso serem contra, ou se manifestarem contra a prorrogação de mandato. Também existem projetos, são vários, né? Existem projetos que querem prorrogar o mandato dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para 2022 e aí fazer uma eleição geral em 2022. Então, o ministro Barroso já falou que é contra, mas não depende dele, isso tem que ficar claro, mas enquanto agora presidente do TSE, né, a partir de amanhã, ele é contra e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou que isso é contra, mas a gente tem que observar os próximos passos.
Doutor Alberto Rolo, o senhor frisou muito bem, né? Todas essas mudanças em relação às eleições deste ano passam pelo aval do Congresso Nacional e, a partir daí, a Justiça Eleitoral tem que se preparar, independente de qual for o prazo que for definido pelo Legislativo, né? Como é que o senhor vislumbra isso afetando aí esses primeiros meses de mandato de Roberto Barroso à frente do TSE? A pauta do ministro, da agenda dele no TSE, deve-se dar aí prioridade a essa questão das eleições? Como que isso afeta um planejamento que foi deixado pela então presidente, a ministra Rosa Weber? O que a gente costuma dizer é que, terminando uma eleição, a Justiça Eleitoral já começa a se preparar para a próxima. Então, essa eleição de 2020 já está sendo planejada há bastante tempo, praticamente depois de terminada a eleição de 2018. Então, nesse momento, a gente tem que enfrentar essa situação extraordinária. A ministra Rosa Weber criou um grupo de estudos para avaliar o impacto da pandemia e dos efeitos da pandemia em todo o calendário eleitoral. É bom que se diga para o assinante da Band News que o calendário eleitoral está em pleno andamento. Vários prazos já foram encerrados. Eu vou dar 2 prazos importantes como exemplo, que é o prazo para filiação partidária. Então, quem quer ser candidato em 2020 já teve filiação partidária, o prazo já acabou, e domicílio eleitoral. Às vezes o eleitor que quer ser candidato tem domicílio num município, quer ser em outro, também o prazo para mudar já passou, isso já não volta mais. Então, a Justiça Eleitoral se prepara ao longo, né, de 2 em 2 anos para esse momento da eleição. Um dos projetos que eu vi, que me pareceu bastante razoável lá no Congresso Nacional, é aquele que atrasa a eleição, porque o dia da eleição está previsto na Constituição, então é 1º domingo de outubro e último domingo de outubro no segundo turno, onde houver. Então, isso está escrito na Constituição. Então, não é a Justiça que pode mudar isso, não é a Justiça Eleitoral, é só o Congresso. Mas, dentro disso, um dos projetos que eu vi bastante razoável é esse. Atrasa e aí fixa a data para dezembro, o 1º domingo, o 3º domingo, ou último domingo de novembro ou 2º domingo de dezembro, aí a data pouco importa, mas atrasando o dia de votação para que a gente esteja numa situação melhor de pandemia, não é? E deixando para a Justiça Eleitoral, aí sim, deixando para a competência da Justiça Eleitoral adequar os demais prazos ainda, né, que ainda estão por acontecer, para a Justiça Eleitoral adequar esse calendário eleitoral. Se isso for aprovado rapidamente, né, o próximo prazo importante do calendário eleitoral é a data das convenções. Só para a gente ter uma ideia, as convenções são marcadas, a lei diz, do dia 20 de julho, então é mês 7, até o dia 5 de agosto. Ainda tem algum tempo, mas normalmente as convenções, e a gente vê pela televisão, não, são festas, são encontros, são bandeiras, gente agitando bandeiras, fazendo discursos e assim por diante. O que, neste momento, não é só não recomendável, né? É quase que proibido essa aglomeração de pessoas. Então, fica prejudicada a realização de convenções. Os partidos estão tentando se preparar e a Justiça Eleitoral não diz que não, porque a lei não proíbe, né? Para fazer essas convenções de forma remota. Mas eu fico imaginando, as eleições são municipais, a participação é menor, mas mesmo assim, em municípios grandes são centenas de pessoas que participam de convenções partidárias. Eu acho um pouco complicado fazer isso de forma remota, mas não vai ter outro jeito. Se for assim, é melhor fazer dessa maneira do que cancelar a eleição, ou adiar a eleição para 2022, isso realmente seria impensável. Então, são esses os desafios do ministro Barroso. Outro ponto importante, a Justiça Eleitoral faz avaliação das urnas eletrônicas, faz uma demonstração pública dos programas, do carregamento dos programas, né, que é uma parte mais técnica, e sempre isso é feito de forma presencial. Como a eleição municipal, tem lá o juiz eleitoral, tem o promotor eleitoral, tem o representante dos partidos políticos, dos candidatos, representantes da OAB, né? Já falei do Ministério Público Eleitoral. Isso é feito de forma presencial, justamente para que ninguém depois diga, como a gente ouviu aí há algum tempo, que as eleições podem ser fraudadas ou que eu fui roubado na eleição, esse tipo de coisa. Então, para isso, a Justiça Eleitoral é transparente. Agora, será que é possível fazer essa fiscalização neste momento de pandemia de forma remota? Eu acho difícil. Então, são desafios que o ministro Barroso vai ter que enfrentar.
Vale destacar, né, professor, que a própria posse do ministro Roberto Barroso vai ser feita de forma virtual, né? Vão ser pouquíssimas pessoas ali de forma presencial, apenas para passar o bastão e um ministro especificamente para receber, né, Barroso como presidente da Corte, mas é uma grande inovação também para o TSE ter essa cerimônia feita pela primeira vez também de forma virtual, né? Vai ser a primeira vez na história do TSE. E é importante sempre lembrar que a Justiça Eleitoral está na vanguarda, né, das melhorias, está na vanguarda da utilização de processo eletrônico. Vai ser pela primeira vez nas eleições municipais que há os processos, né, processo de registro, processo de propaganda eleitoral irregular, abuso do poder econômico, tudo isso vai ser feito de forma eletrônica. Isso já é bom, porque evita deslocamento, evita necessidade de deslocamento. Então, nesse ponto, a Justiça Eleitoral já está mais do que preparada. Outro ponto que a gente ouve dizer em algum momento é: será que não é possível que a votação seja feita também de forma remota, através do celular, já que a gente acessa aí vários programas importantes, acessa o banco, acessa de forma, né, com a digital, e a Justiça Eleitoral já está coletando? Hoje esse processo está interrompido, mas coletando a biometria, não terminou 100%, mas falta pouco. Será que não seria possível? E a resposta é não, ainda não. Em 2020 não vai dar para fazer isso. A gente pode pensar isso para uma próxima eleição ou para daqui 2 eleições, mas por enquanto a Justiça Eleitoral não está preparada. Então, esse, né, um dos desafios do ministro Barroso e o ministro Fachin, que é o vice-presidente, é como fazer a votação em eventual pandemia. Então, talvez em outubro realmente isso seja impossível. E em novembro, final, em dezembro, será que mantendo o distanciamento de 2 metros? Eu ouvi ideias, aí sim, também são regulamentações da própria Justiça Eleitoral, talvez começar um pouquinho mais cedo, em vez de começar às 8, começar às 7, e em vez de terminar às 17 horas e estender até às 20 horas, quer dizer, então deixar um prazo, um tempo maior para o eleitor ir até as urnas. Talvez escalonar, também é outra ideia, que a Justiça Eleitoral, e aí sim, competência da Justiça Eleitoral, escalonar no período das 7 às 10, das 10 à 1, da 1 às 5, quer dizer, escalonar, por grupos de risco ou por idade, eu sei lá o quê, alguma maneira para que o eleitor se sinta seguro, o eleitor se sinta à vontade. A gente sabe que o voto no Brasil é obrigatório, aquele que não comparece tem que justificar, mas eu tenho certeza que qualquer juiz eleitoral, se o eleitor não se sentir seguro e justificar: olha, eu não fui votar porque não quis arriscar minha saúde e depois levar a doença para minha casa, eu tenho certeza que qualquer juiz eleitoral aceita essa justificativa. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de fazer a eleição o mais normal possível, lembrando, lógico que a gente está preocupado com a vida, com a saúde, com a economia, mas a gente não pode esquecer da democracia. Democracia significa eleições periódicas, e esse ano de 2020 é ano de eleição e rotatividade dos mandatos. Então, nós votamos em 2016 para quem está aqui agora exercendo o mandato, trabalhar 4 anos. Então, essa prorrogação de mandato, como querem alguns, também me parece algo que é contra a democracia, Isabel. O senhor citou a questão das convenções, né? Que na prática aquele ambiente político em que os nomes são ali escolhidos e revelados, apesar de já se ter todo um processo anterior, na prática é para referendar, né, candidatos dos partidos aos cargos, né, doutor Rolo? O TSE, ele de alguma forma pode participar de consultas, de orientações para que esse tipo de encontros dos partidos possa ocorrer de forma digital, ou isso também é especificamente um assunto do Congresso Nacional? Isso já existe, já estão sendo formuladas consultas e, na medida do possível, o TSE está respondendo, justamente para dar essa segurança para os partidos políticos poderem fazer as convenções de forma remota. Na verdade, a lei diz que os partidos têm que fazer convenção, como você lembrou. Apesar de, normalmente, os grandes partidos, os maiores municípios, os candidatos já terem sido escolhidos previamente, mas é um ato formal que a lei exige. Então, o partido tem que fazer convenção. Mas a lei não diz se a convenção tem que ser presencial ou poderia ser virtual. Então, as consultas estão sendo feitas nesse sentido. Já que a lei não exige que seja presencial, dá para fazer de forma virtual e, neste momento, me parece que os raciocínios, os pensamentos, as orientações estão sendo no sentido de que sim. Aí o partido, que sim, então pode ser feita, as convenções poderiam ser feitas de forma virtual. E aí os partidos vão se adaptar.
porque dentro dessas formalidades há a exigência da assinatura dos presentes, né, num ato físico, num ato formal, tem que ser feito em papel. Então, talvez isso dê para ser adaptado. Eu acho que hoje a gente tem assinatura digital, assinatura eletrônica. Falar um pouquinho sobre o legado da ministra Rosa Weber, que ficou à frente do TSE por 1 ano e 9 meses, teve aí a responsabilidade de condução da última eleição, que foi uma eleição mais do que tumultuada, né? A eleição do presidente Jair Bolsonaro, tumultuada, o que eu falo em relação ao contexto que a gente tinha ali de muito acirramento político, de ter um candidato à presidência da República que acabou sofrendo um ataque à faca, né? E depois acabou se elegendo presidente da República. Enfim, um ambiente que também o próprio candidato Jair Bolsonaro, até então, questionava muito a isenção da justiça eleitoral, pedia voto impresso, que são bandeiras que permanecem ativas para ele mesmo depois de eleito por esse mesmo sistema eleitoral, né, professor? Queria que o senhor analisasse um pouquinho que contribuições a ministra Rosa Weber, que tem um perfil tão discreto, deixou aí à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, dos 7 ministros do TSE, 3 são do STF, e sempre um deles é o presidente, e eles exercem um mandato, como você falou, ela ficou 1 ano e 9 meses. O ministro Barroso também não acaba ficando os 2 anos, né, o exercício dessa função é de 2 anos, é de biênio, é dividido em biênios, né? Então, o legado da ministra Rosa Weber, como você mencionou, foi uma eleição polarizada, e, aliás, essa polarização a gente vê até hoje, não é? Bem ou mal é o que a gente vê. Foi uma eleição polarizada. A ministra Rosa Weber teve que enfrentar o problema das fake news, que a tendência me parece que é aumentar. Ela criou, inclusive, um grupo de trabalho para avaliar de que maneira, e convidou as principais mídias sociais, convidou os partidos, o Ministério Público, Polícia Federal, a OAB, Ministério Público, convidou todo mundo para participar desses grupos para tentar, de alguma maneira, se não conseguir impedir as fake news, eu acho que é impossível, né? Mas se não conseguir impedir, pelo menos minimizar o impacto das fake news. A gente vivenciou isso em 2018, naquela eleição, e de lá para cá a gente também continua enfrentando essas questões, mas a ministra Rosa Weber teve essa iniciativa. Ela enfrentou, em algum momento ela fez pronunciamento em cadeia nacional, alertando a sociedade, os eleitores, para tomarem cuidado com fake news, não é? Para não serem enganados por fake news. Então, eu acho que ela teve que enfrentar esse grande problema, enfrentou com coragem, e esse problema vai continuar daqui para frente, vai ser mais um dos problemas que o ministro Barroso também vai ter que enfrentar. Ao criar esse grupo, ela mostrou que não tem medo, não. E me parece, você mencionou o presidente Jair Bolsonaro, e eu há poucos minutos falei, né, alguém que fala das urnas eletrônicas, que a eleição é roubada. Então, um deles que disse foi o presidente Bolsonaro, e eu estou esperando as provas até hoje. Isso é bem sério, isso é bem desagradável, o presidente que foi eleito por esse sistema dizer que foi roubado e que tem provas. Isso já faz algumas semanas, já tem alguns meses, e a gente está esperando as provas até agora. Agora, vamos abrir um parênteses. Vamos falar do voto impresso. Eu sei que tem gente que questiona, talvez o voto impresso, mas não 100%, fosse uma maneira de mostrar para essas pessoas que não acreditam, né, no sistema eletrônico de votação, na urna eletrônica, mas não 100%. Isso me parece, nessa altura do campeonato, impossível. Tem que fazer impressoras físicas, a impressora vai dar problema, como qualquer equipamento de rádio é. Mas vamos falar em 0,5% das urnas eletrônicas? Vamos falar em 1% das urnas eletrônicas distribuídas aleatoriamente? A gente poderia falar aqui horas e horas, Isabel. A urna eletrônica tem 30, ou a Justiça Eleitoral tem 30 elementos de segurança, mais do que 30. Então, fica difícil fraudar a eleição. Agora, se a gente quiser criar mais um, vamos criar mais um elemento, em vez de 30, 31, vamos fazer voto impresso, mas 0,5%, 1%, uma amostragem para tirar a dúvida de qualquer um. Isso também pode ser um desafio do ministro Barroso, de uma vez por todas, explicar para a sociedade, o eleitor, o cidadão tem todo o direito de questionar, tem todo o direito de perguntar e querer saber como funciona, mas a partir do momento que as respostas corretas forem dadas, ele tem que aceitar que é seguro o sistema e parar de acreditar em fake news e parar de acreditar em pessoas desinformadas, ou que dizem que tem provas e essas provas não aparecem, né?
Professor, o senhor tocou num ponto essencial, que é a questão das fake news. A gente viu isso aos montes e acredito que a tendência é isso aumentar a cada processo eleitoral. Foi meio que uma novidade que ganhou um nome nas últimas eleições, mas a divulgação de informações falsas sempre existiu. Agora a gente tem um nome para isso e isso tem aumentado e a gente vê que as pessoas realmente elas dão ali um grau de confiabilidade, essa informação que elas recebem no grupo da família, no aplicativo do celular. E a ministra Rosa Weber teve que dar muitas respostas em relação a isso, mas não chegou a apresentar soluções, até porque é algo muito novo, é algo muito difícil de se combater, né? Dentro da linha da justiça eleitoral, o que pode ser feito para combater fake news que não seja ali só no campo de mostrar o outro lado de fatos? E aí eu cito, por exemplo, a questão das fraudes, que o TSE demonstrou por várias vezes a confiabilidade dos sistemas, explicou como que é o processamento, como que é a testagem, o que é um sistema anti-hacker. Eu mesma acompanhei vários desses testes feitos lá no TSE. Em relação a termos de se criar, por exemplo, de se aconselhar na criação de novas legislações para combater fake news, o TSE tem essa atribuição também? Pode fazer isso a título de aconselhamento, por exemplo, do Legislativo? O que o TSE pode fazer, Isabel? Ensinar o eleitor, comunicar o eleitor, fazer propagandas, e o TSE pode utilizar um período pré-eleitoral, o horário de rádio, televisão, para fazer essa divulgação, né, para o eleitor ficar prestando atenção, para o eleitor ficar esperto, para o eleitor ficar atento contra fake news. Além disso, isso é um papel importante. Em algum momento, eu imagino que a sociedade acaba ficando vacinada, né? Pelo momento, acho que a expressão é adequada. A sociedade fica vacinada contra fake news, não vai acreditar na primeira notícia, no primeiro vídeo, no primeiro WhatsApp que receber, vai duvidar antes de repassar ou vai procurar fonte de informação. A sociedade pode ser ensinada, pode ser treinada. Então, esse é um papel importante do TSE. Outro papel importante do TSE, e você mencionou, a aplicação da legislação que já existe com rigor. Então, hoje nós já temos legislação que fala em crime contra a honra, em calúnia, injúria, difamação, já existe essa legislação, ela está vigente. Então, não só o TSE, né? A Justiça Eleitoral como um todo, desde o juiz eleitoral na eleição municipal até o TSE na eleição presidencial, tem que aplicar com rigor, punir quem precisa ser punido, quem fez coisa errada. E também, então, esse é o segundo papel. E um terceiro papel dentro desses grupos de estudos, e eu mencionei que a ministra Rosa Weber criou um grupo de estudos para avaliar o impacto das fake news nas eleições. Esse grupo de estudos sugerir alterações, sugerir melhorias. É lógico que o Congresso Nacional não é perfeito, fez legislação, tem legislação que pode ser melhorada, que pode ser de alguma maneira aprimorada, e esse grupo do TSE pode sugerir e faz essas sugestões. Então, é um terceiro papel importante da Justiça Eleitoral no combate às fake news. Mas não tem como ser diferente. Eu acho que a primeira preocupação tem que ser do eleitor, não acreditar na primeira coisa que ele recebe, na primeira coisa, mesmo sendo grupo da família, mesmo sendo grupo de amigos. Mas minha família não iria repassar uma fake news. Repassa, às vezes não sabe, sem querer. Então, a gente tem que tomar cuidado e a informação é a principal arma, a principal ferramenta, o principal instrumento. Com certeza. Dando uma olhada, né, relembrando alguns dos momentos da ministra Rosa Weber à frente do TSE, me lembro também do estímulo, né, de participação da mulher nas eleições, ela como uma das poucas mulheres que tiveram, né, essas figuras importantes em relação a cargos em tribunais superiores. E é algo que também deve ser continuado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? Com certeza. E eu já falei aqui na Band News que a participação feminina em 30% das candidaturas, que é o que diz a lei, 30% de candidatos, não significa, candidatas, não significa que elas serão eleitas nessa proporção. Ao contrário, me parece que a proporção hoje no Congresso Nacional é de 10% ou 11%, é muito pouco. 30% candidatas e 10% ou 11% eleitas, é muito pouco. A gente tinha que chegar em meio a meio dos cargos eleitos. E eu já me lembro de ter mencionado isso aqui, 50% homens, 50% mulheres.
nos cargos eleitos, não só nas eleições. Agora, alguma coisa que aconteceu essa semana, por força desse assunto que você puxou agora, Isabel, o TSE, nesta semana que passou, decidiu que os cargos dos partidos políticos, os cargos internos nas comissões que dirigem os partidos políticos, também têm que ser ocupados, no mínimo, por 30% de mulheres. Ou seja, os partidos vão ter que se adequar daqui para frente. No mínimo 30% de mulheres, mas o ideal é 50%, por que não? Bom, vamos aguardar também como que o ministro Luiz Roberto Barroso vai enfatizar esse papel ainda mais à frente da gestão. Muito obrigada. A gente conversou com o doutor Alberto Rolo, apontando desafios para o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde para o senhor, doutor. Agradeço e estou sempre à disposição. Até uma próxima. Agora há pouco, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, fez postagens na internet em resposta àquela nota em um tom bastante ameaçador da sexta-feira, né? Ele disse nessa postagem que a gente confere aqui na tela que ele agradece emocionado o apoio dos queridos amigos da turma Marechal Castelo Branco AMAN 1971. Diz que a esquerda radical tem síndrome de golpe, elucubra e lê mal. Ele diz que não citou nomes, nem Forças Armadas e muito menos o artigo 142. Disse que falou de segurança institucional que interessa aos brasileiros de bem. Na sexta-feira, você deve se lembrar, o general Augusto Heleno soltou uma nota à imprensa, nota publicada também em redes sociais e endossada pelo presidente Jair Bolsonaro, reagindo à possibilidade ainda do celular do presidente Jair Bolsonaro ser apresentado, à justiça, será apreendido, e falando ali de consequências possíveis em relação a isso, uma nota num tom bastante ameaçador e que acabou gerando ali muita repercussão também na sexta-feira. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, divulgar o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro publicou hoje de manhã, também em redes sociais, um trecho da lei de abuso de autoridade. A postagem no Facebook traz uma foto de um artigo da Lei 13.869 de 2019, que diz, artigo 28, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expor a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado